Boa tarde, pessoal. E aí, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem animados para mais uma tarde. Como vocês sabem, hoje, quinta-feira, aula de geografia, tá bom? E hoje nós temos um assunto que nós já vimos lá no primeiro bimestre, logo no início das aulas. A gente trabalha um pouquinho sobre os conceitos de a população no Brasil, tá? Então, a gente viu alguns dados, não sei se vocês lembram, mas hoje é o dia de relembrar, tá bom? Então, vocês vão abrir lá na página 23, 24, 25, 26 e 27. Hoje eu vou fazer uma leitura explicativa, porque eu venho observado que tem algumas pessoas que não estão fazendo a leitura das páginas que eu passo. Então, hoje eu vou ler e pausar e explicar com vocês, tá bom? Então, lá na página 23, a gente tem a população do Brasil hoje, logo no finalzinho. Estão vendo? Então, vamos lá. O livro diz assim: ao longo da história, a população mundial tem ocupado diversos espaços do planeta. Além dessa ampla distribuição, há um intenso crescimento no número de habitantes. Hoje somos cerca de 7 bilhões de pessoas no mundo inteiro, tá? O Brasil está entre os 5 países mais populosos do mundo. E aí vai trazer o primeiro conceito de populoso, que a gente vai entender daqui a pouco, tá? Com mais de 208 milhões de habitantes. Então, o Brasil tem mais de 208 milhões de habitantes e é um dos 5 países mais populosos do mundo. Passando para a página 24, vocês vão observar com atenção esse mapa, o mapa mundi, tá? Ele vai representar os 5 países mais populosos do mundo. Então, pessoal, existe aí nesse mapa uma distribuição da população e a gente pode ver o significado das cores na legenda do mapa. Então, vamos lá. Na China, que a gente tem essa legendinha amarela, tem mais de 1.384.688 habitantes. A Índia vem logo abaixo, com 1.296.834 habitantes, que é essa que está de marronzinho aí, bem pertinho da China. De laranja, nós temos Estados Unidos, logo lá em cima, tá? 329.256 habitantes. Na Indonésia, nós temos 262.878 habitantes. E, por fim, na quinta colocação, nós temos o Brasil, com 208.846 habitantes. De verde, o Brasil está. Então, é só vocês localizarem as cores de acordo com o país respectivo, ok? Pessoal, embora o Brasil ele esteja entre os países mais populosos do mundo, ele não é um país povoado. Ah, professora, mas não é a mesma coisa não, populoso e povoado? Vamos entender. Isso acontece, pessoal, porque o território do país é enorme. O Brasil é um país muito grande, tá? Ele não é todo ocupado, tá? Então, há muitos espaços vazios no Brasil, né? Tanto é que a gente tem a floresta amazônica, a Mata Atlântica, nós temos aí as florestas, esses lugares não são ocupados, né? Então, são exemplos de espaços que estão desocupados. Até na nossa cidade a gente pode perceber, né? Espaços que não são ocupados, que são cobertos de vegetação, por exemplo. Então, a quantidade média de pessoas por quilômetro quadrado é baixa, é pouco mais de 20. Coloquei até aqui, ó. 20 pessoas por quilômetros quadrados, tá? Então, em muitos países, essa média fica acima de 100. Então, isso implica dizer que o país, o Brasil, é um país populoso, porém não é um país povoado, porque a gente tem muitos espaços vazios. E que bom que a gente pode respirar o ar das nossas florestas, não é? Então, a população de um território ou país pode apresentar 2 fatores de crescimento. Olha só, eu tenho 2 fatores de crescimento diferentes. O primeiro deles é o chamado crescimento vegetativo ou natural. E o segundo é o crescimento demográfico ou populacional. Vamos entender.
Lá na página 24, a gente tem os dois conceitos. O primeiro é o crescimento vegetativo ou natural. Esse tipo de crescimento corresponde à diferença entre a taxa de natalidade, ou seja, as taxas de nascimento, e a taxa de mortalidade, ou a morte dos habitantes. Então, como é que a gente conta esse crescimento? Pelo nascimento das pessoas e pela morte das pessoas. Então, esse é o chamado crescimento natural ou vegetativo. Por fim, a gente tem o chamado crescimento demográfico ou populacional. Ele está relacionado ao crescimento vegetativo, mais a taxa de migração, que é a população que chega e sai do território. Então, olha só, ele está somado tanto ao nascimento e à morte das pessoas, quanto à migração das mesmas para outros países. Então, existe aí essa soma desses dois tipos de crescimento, tá bom? Nesse crescimento demográfico ou populacional. Na página 25, nós temos conceitos do estudo demográfico. Isso é muito importante para vocês. Aí temos aí o que é população. A população é um conjunto de habitantes de uma área. Demografia é o estudo das características da população. População absoluta é o número total de habitantes de uma área. População relativa ou densidade demográfica, número de habitantes por quilômetro quadrado. No caso do Brasil, nós temos 20 habitantes por quilômetro quadrado, ou um pouquinho mais do que isso. Populoso, lembra? Indica se o número absoluto total de habitantes é elevado. E povoado diz respeito à densidade demográfica, isto é, a concentração da população em determinada área, tá? Espero que vocês tenham entendido essa diferença entre povoado e populoso. Pode ser que caia no simulado de vocês, prestem atenção, tá? Logo na página 25, a gente tem um mapa de distribuição da população, só que esse mapa é de 2014. Então, ó, a distribuição espacial da população no território brasileiro é desigual, como eu havia falado antes. Isso significa o quê, professor? Que há áreas que têm muita concentração de habitantes e tem outras áreas que não têm pessoas, tá? Então, nas áreas de alta concentração, podemos dizer que a população relativa, que aí, vocês lembram que a população relativa é o número de habitantes por quilômetro quadrado, ou a densidade demográfica é maior. Observe no mapa ao lado a distribuição da população brasileira pelo território. Abaixo, a forma como é calculada a densidade demográfica. Olha que interessante. Então, como é que eu calculo? Vamos olhar logo para o mapa. Então, eu tenho a distribuição populacional aí. Eu tenho aí habitantes por quilômetro quadrado na legenda. Então, acima de 250, aí você observa as cores, ó. Esse marronzinho mais escuro, marronzinho mais claro, laranja, o amarelo queimado, o amarelo mais vivo, o amarelo médio e o amarelo claro. Então, observando essas colorações, você vai saber se, olha, por exemplo, essa parte preta, a gente tem muito aí, São Paulo, a região sul do país, ó, região nordeste. Então, a gente pode concluir que essas áreas são mais povoadas, né? E temos as regiões mais claras, que tá aí, ó, para o norte do país. Então, isso significa dizer que essas áreas são menos povoadas, tá? Apesar de que o país é um país populoso, porque está na quinta colocação, tá? Então, ó, nós temos aí como é calculada a densidade demográfica. Lembrando que a densidade demográfica é o número de habitantes por quilômetros quadrados. Então, população relativa, certo? Que é a densidade demográfica, é a mesma coisa, tá? É igual à população absoluta, que é o número total de habitantes em uma área, dividido pela área. Então, nós temos aí essa divisão, ó. 208.724.052 dividido por 8.515.692 quilômetros quadrados. Então, eu tenho 24,5 habitantes por quilômetros quadrados. Por isso que eu disse, né? 20 pessoas por quilômetros quadrados. Então, esse é o cálculo. Mas esse não importa agora para vocês, tá certo? Vamos à página 26. Na página 26, nós temos aí
Os dados demográficos são organizados pelo IBGE, lembram? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Isso a gente trabalhou muito bem no primeiro bimestre. Então, pessoal, a cada 10 anos o IBGE realiza o censo demográfico. Qual é o objetivo, né? Conhecer as principais características da população brasileira, tais como onde moram, né? Se é área rural ou urbana, o tipo de moradia dessas pessoas, a idade, o gênero, a etnia, a religião, o grau de escolaridade, a saúde e etc. Então, esses dados são coletados por recenseadores. Quem são os recenseadores? São as pessoas que fazem a coleta de dados do IBGE. São funcionários do nosso governo que realizam entrevistas com a população por meio de um questionário eletrônico. Esses dados são organizados e os resultados são divulgados para a gestão pública e toda a sociedade. Então, todos nós temos acesso a esse tipo de informação, tá bom? Então, aí, ó, nós temos até a imagem de um recenseador fazendo uma pesquisa. Aí embaixo tem dizendo, saiba mais. Para entender e consolidar os dados populacionais coletados, são elaborados mapas, gráficos e tabelas que ajudam na leitura rápida e eficiente de um grande volume de informações. Por exemplo, você sabe o que é uma pirâmide etária? Se liguem porque vão precisar para responder a atividade, tá? A pirâmide etária, pessoal, é um tipo de gráfico que indica o gênero masculino ou feminino e as faixas etárias que são distribuídas à população. Então, com base nos dados da pirâmide etária, é possível saber se a população de um determinado território é predominantemente composta por jovens, ou por adultos, ou por idosos, tá? Além de projetar estudos sobre taxas de natalidade, né? Taxas de nascimento, expectativa de vida, né? Lembrando, depois pesquisem para mim qual a expectativa de vida do brasileiro, tá bom? Depois vocês me contam. E a taxa de mortalidade, né? Quantas pessoas morrem por ano, tá? Na página 27, a gente tem uma pirâmide etária brasileira construída com base nos dados do censo demográfico. Prestem atenção nessa pirâmide etária. Se vocês puderem observar, ó, eu tenho a base da pirâmide, que tá aqui, ó. Vou demonstrar. A base da pirâmide é essa daqui, tá? Temos o corpo da pirâmide, que é essa parte aqui. E, por fim, a gente tem o ápice da pirâmide, que é o topo da pirâmide. Então, precisamos aprender a ler essas pirâmides etárias, bem como os outros gráficos. Então, o que é que a base nos traz de informação? Ela nos traz, nesse caso, a proporção de crianças e jovens na população de 0 a 19 anos em 2010. Então, em 2010, essa população de 0 a 19 anos era de 33% aproximadamente, tá? Se vocês observarem a base. No corpo, nós temos a proporção de adultos na população de 20 a 59 anos. Veja como é que vai subindo a faixa etária, tá? Então, em 2010, a gente tinha aí 56% da população com essa idade. E o ápice, que é o topo, a gente tem a proporção de idosos na população, que é mais de 60 anos de idade. Então, em 2010, a porcentagem de idosos era de 11% da população. Então, vejam, a base da pirâmide, eu tenho os jovens de 0 a 19. No corpo da pirâmide, nesse caso, eu tenho adultos de 20 a 59 anos. E no ápice, que é o topo da pirâmide etária, a gente tem pessoas com mais de 60 anos, tá? Então, observem a porcentagem. Então, o que é que a gente conclui observando essas porcentagens? Que a população adulta, ela é muito maior do que a população jovem e do que a população idosa, né? Que é de 56%, ok? Então, a construção e a análise das pirâmides etárias são importantes para conhecermos a evolução da população e o nível de desenvolvimento social e econômico de um país, além de ser usada para orientar o planejamento público, tá? Então, isso é utilizado pela gestão pública para organizar todo um planejamento. Em 2010, ó, isso aí é tudo que eu já repeti, eu não vou repetir novamente. Então, no final aí, o corpo alargado da pirâmide indicou a maior proporção da população na fase adulta, como eu disse anteriormente.
Então, o que está aqui é tudo que eu já disse, basicamente, tá certo? E o ápice, formado por 11% da população, representa a parcela de idosos. Então, a gente conclui que a gente tem mais adultos e menos idosos na nossa sociedade no ano de 2010. Então, pessoal, vale lembrar também que existem vários formatos de pirâmide etária, tá certo? Vocês vão lidar com diversos gráficos diferenciados, tá bom? E vão ter que aprender a interpretar, tá certo? Como eu fiz aqui com esse. Então, vocês agora responderão às atividades da página 28, 29, 30, não, só 28 e 29, tá? Porque essa 30 vocês vão precisar sair de casa e nesse momento da pandemia não tem como. Então, por enquanto, página 28 e página 29. Eu estou no Zap para tirar qualquer dúvida que vier a surgir, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, pessoal!